Bom, agora a nossa tarefa é identificar como relações de oposição, de contraste, são constituidoras também de figuras de linguagem. São três as figuras que nós vamos destacar, começando pela mais básica em comparação com as outras, que é a antítese. Para identificar o que é uma antítese, vamos aqui ver um verso de uma música conhecida do compositor Renato Teixeira, que leva o título Tocando em Frente, na qual se afirma: Ando devagar porque já tive pressa. É possível dizer que devagar e pressa são noções contrastantes, são noções que se opõem. E como o verso explora essa oposição entre vagareza e rapidez, entre morosidade e pressa, aqui se constitui uma antítese. Simplesmente porque o verso explora esse contraste que está aqui indicado. A passagem da antítese para o paradoxo, que é a segunda que nós veremos aqui, é praticamente uma mudança de intensidade, uma mudança de grau entre essa oposição. Porque no paradoxo, os contrários, os opostos, são coexistentes. Como assim coexistentes? Vamos aqui para um verso, não, um trecho do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, em que um personagem, falando sobre as transformações que ele presenciou, diz lá que os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Veja que por essa expressão, devagar depressa, se afirma que o tempo conjuga em si características que são opostas, que são conflitantes. Ao mesmo tempo em que ele é lento, ele é rápido. Como é possível ser lento e rápido ao mesmo tempo? Isso cria uma impressão de absurdo. Isso é que vai constituir a segunda figura aqui da nossa lista, que é o paradoxo. Para não confundir o paradoxo com a antítese, basta pensar de uma maneira simples. A quem ando devagar porque já tive pressa, ele afirma que anda devagar no presente, né? Ando, porque no passado, em outro momento, teve pressa. A morosidade e a rapidez não são coexistentes aqui, não são simultâneas aqui. Para que haja um paradoxo, a ideia de contrários deve ser simultânea. A quem afirmar que o tempo é devagar e depressa, se afirma que ele tem essas duas características ao mesmo tempo. O que, por mais que soe absurdo, não é algo impossível ou impreciso. Para que a gente tenha aqui um exemplo prosaico. Certamente você já passou por experiências que duraram, não sei, alguns minutos, mas que te deram a sensação de eternidade. Uma fila de banco, por exemplo, muitas vezes passar 15 minutos na fila do banco para algumas pessoas cria o efeito de que parece que o tempo não passa. Porém, essa mesma pessoa que passou 15 minutos na fila do banco vai encontrar os seus familiares no fim do ano, vão se reunir, vão fazer uma festa no Natal, e essa pessoa pode dizer: Nossa, como esse ano passou voando. Veja, ao mesmo tempo em que o ano passa voando, ao longo dele existiram momentos que deram a sensação de tempo interminável. Porque o tempo, segundo esse personagem, vai dessa maneira. Ele vai com a impressão de vagarosidade, porém muito rápido, muito depressa. As coisas mudavam no devagar e depressa dos tempos. Bom, passando da antítese e do paradoxo, vamos à terceira, que é a ironia. Aqui o contraste fundamental é entre o que se verbaliza e o que se quer dizer de fato. Peguei como exemplo uma frase do escritor russo Leon Tolstói, em que ele afirma: Os ricos fazem de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Veja que aqui a oposição é entre fazem de tudo pelos pobres e o que se quer afirmar de fato sobre os ricos. Quer dizer, depois de se afirmar que eles fazem de tudo pelos pobres, se diz que eles não descem das costas deles.
Então, quando se afirma fazem de tudo, na verdade isso quer dizer que não fazem coisa alguma. Como é que é possível chegar a essa interpretação que é frontalmente oposta ao que foi verbalizado? Considerando-se o contexto maior, considerando-se, nesse caso, a frase como um todo. Ao se afirmar que os ricos estão sobre as costas dos pobres, que portanto estariam explorando os pobres, que portanto é dessa exploração que se faria a riqueza, essa continuação da frase me obriga a reformular essa leitura. E eu percebo que, embora se afirme fazem de tudo, o significado é não fazem coisa alguma. Então, por se afirmar fazem de tudo e a significação ser o oposto, ser o contrário, temos aqui a ironia, que junto com antítese e paradoxo compõe nossa lista das figuras baseadas na oposição.